E nós estamos com o Jimmy, um dos palestrantes que vai estar trazendo informações muito importantes para nós. Jimmy, gostaria que você falasse sobre o assunto. É um prazer, estar participando hoje aqui do Condomínio Talks. Eu sou o Jimmy, sou cofundador da Check4Data, uma empresa de privacidade e proteção de dados. Essa temática que tem vindo muito à tona, por conta da necessidade de garantir o nosso direito em relação aos dados pessoais. É uma discussão global que tomou força no Brasil por conta da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e isso abarca todas as organizações, inclusive os condomínios, Quando a gente fala de condomínios não só residenciais, mas também corporativos, você precisa entender como os dados das pessoas que fazem parte daquele ecossistema estão sendo tratados, estão sendo manejados e, principalmente, se o direito dessas pessoas está sendo garantido. Então, hoje a gente veio bater um papo com o pessoal presente, explicar o impacto que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem na vida dos condôminos, dos síndicos, dos fornecedores, de todo o staff de um condomínio, e como isso é importante, como é importante dar atenção a esse assunto. Afinal, quando a gente faz parte de um condomínio, a gente faz parte de uma comunidade, e essa comunidade precisa ser segura sob todos os pontos de vista, não só em termos de ambiente, mas também na maneira como a gente é cuidado, do ponto de vista dos nossos dados. Então, a gente vai fazer um overview a respeito desse assunto, passar informações de maneira bastante didática e, principalmente, a gente quer chamar a atenção dos síndicos, que são aí os representantes, dos condomínios, a respeito de como é importante construir uma atmosfera de privacidade dentro do condomínio. E deixa eu colocar uma linguagem bem cotidiana. Demorou para acontecer uma padronização dessas questões de LGPD, né? Sem dúvida, Marcos. Na verdade, por conta de todo esse movimento digital que a gente está vivendo, do uso de celular, do uso de tecnologia para a gente se relacionar. Hoje, nos condomínios, a gente tem portaria remota, tem sistema de monitoramento extremamente eficazes, e tudo isso passa por coletar os nossos dados. Quando a gente coloca a nossa digital lá, por exemplo, para acessar um prédio, a gente está provendo uma informação para aquele condomínio. E essas são as informações mais importantes, porque elas fazem parte de quem nós somos, então isso é realmente bastante importante que fique protegido, que fique bem guardado e que principalmente o titular tenha consciência dos direitos dele e o condomínio saiba respeitar isso e atendê-lo da melhor maneira. Conta uma coisa para nós. O LGPD, quem começou com toda mais forte, com essa padronização jurídica, se eu não me engano, foi a Europa que começou com isso, Na verdade, a gente tem diversas leis de privacidade pelo mundo, Nós temos nos Estados Unidos a Lei da Califórnia, por exemplo, nós temos na Europa a GDPR. A GDPR é a legislação mãe da LGPD, porque a LGPD foi construída em cima do que diz a GDPR, e é um movimento que, como grande parte dos movimentos de mercado, vem da Europa e dos Estados Unidos para os outros países e chegou aqui no Brasil. Embora o nosso país, o Brasil, por conta do seu potencial de produção de conteúdo e de produção de dados, está muito avançado na maneira como trata essa questão, A legislação está muito bem estruturada nesse sentido, e o nosso trabalho na Check4Data, enquanto pessoas que estudam essa área e que ajudam as empresas a entender isso melhor, principalmente os condomínios, também está bastante avançado. E tem muita adaptação do LGPD europeu ou de fora do Brasil para o Brasil? Tem muita coisa que tem que ser adaptada. Assim, não vamos entrar em meandres, mas vamos falar assim de uma forma geral. Tem muita coisa que precisa ser colocada para a nossa realidade brasileira, porque o brasileiro tem de tudo pode e tudo depende. E, na realidade, nas questões jurídicas não é bem assim, Exatamente. Na verdade, assim, existem nuances que são diferentes. O ponto de vista e o aspecto central de uma lei de privacidade é garantir a privacidade do titular. Então, acima de tudo, ela existe para isso, e é isso que é o fundamento do que ela precisa se estruturar. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem aquela sensação de que muitas leis não vão pegar ou não funcionam, ou o brasileiro sempre deixa as coisas para depois, mas em termos de privacidade isso não acontece, porque hoje dados
são o principal ativo das organizações. Então hoje a gente tem uma série de empresas espalhadas pelo mundo que são construídas basicamente em cima de dados. Se dados são o nosso principal ativo, né, aquilo que faz o nosso negócio rodar, a gente não pode ser negligente em relação a isso. Então a gente tem visto um movimento muito grande dos empreendedores, dos síndicos e muitas vezes, né, nos prédios comerciais ou residenciais tem muitos empresários que estão adequando seus negócios e acabam olhando para o seu condomínio e dizendo, olha, meu condomínio também precisa proteger, né? Eu preciso estar com meus dados protegidos nesse ecossistema. Então a gente tem visto as pessoas darem muita atenção a isso por conta da necessidade, do ponto importante que é essa temática, né? Então, Jimmy, muito obrigado pela participação aqui no Staff Síndicos e uma boa palestra para ti, um bom painel. Muito obrigado, Marcos, é um prazer, né, conversar e tratar desse assunto e a gente vai se dedicar para passar o máximo de informações aí para os presentes. Tenho certeza disso.